Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero recomendar dois livros para vocês que eu consegui ler nesses últimos tempos. São dois livros completamente diferentes um do outro, mas tem uma semelhança entre os dois. Ambos são de escritoras brasileiras contemporâneas. O primeiro é O Som do Rugido da Onça, que é de uma escritora chamada Micheline Verunsky. A Micheline, ela é pernambucana, nasceu em 72, ela é escritora e historiadora e ela venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com o livro Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. E esse aqui, pelo que eu vi, é o quinto romance da Micheline, mas é o primeiro que eu leio dela. Eu fiquei muito feliz com essa leitura, embora tenha sido uma leitura bastante arrastada, justamente por conta da minha dificuldade de ler atualmente, mas também porque, apesar de ser um livro fino, é um livro bastante denso. Esse aqui é um romance que vai falar sobre duas crianças indígenas que elas são levadas no século XIX por dois pesquisadores europeus. Numa primeira camada desse romance, vai contar como que aconteceram os fatos, como que eles pegam essas crianças, o que eles estavam fazendo aqui, o caminho delas do Brasil até a Alemanha, que é para onde elas vão. Vai contar toda essa história aí, o que acontece com essas crianças, como elas se portam quando elas chegam na Alemanha, quanto que essas crianças também são tratadas meio como que um objeto, sabe, uma relíquia explorada e consumida pelos europeus. É bastante intenso, forte, triste, é bem chocante na real. E numa segunda camada desse romance, a gente vai acompanhar a história de uma mulher que vive no nosso tempo agora, no século XXI, e ela se depara com uma exposição sobre essas crianças num museu aqui de São Paulo. E ao se deparar com essa exposição, ela tem uma epifania e ela resolve ir atrás das suas origens e investigar mais sobre a história dessas crianças. Se eu não me engano, se eu não estou confundindo as histórias, essa mulher, essa personagem que começa a investigar a história dessas crianças é a própria Micheline. Claro que com algumas licenças poéticas, né? Tem coisas que são inventadas aqui, mas ela realmente, de fato, foi nessa exposição e através dessa epifania que ela tem, ela resolve investigar os antepassados, a ancestralidade. Então ela começa a escrever o livro a partir disso. E é bastante interessante porque no final desse livro tem toda uma biografia aqui de tudo que ela pesquisou, quem colaborou com o livro. Tem também aqui uma espécie de dicionário para a gente entender o que significa cada uma das coisas, porque aqui tem muitas palavras indígenas que a gente não entende. Então tem um exercício de entendimento também dessas lendas, dessas mitologias. São muito bonitas. Eu acho que esse livro aqui é um livro que é da mesma família que Torto Arado, que é um outro livro que eu gostei muito. E inclusive aqui na quarta capa do livro tem um comentário do Itamar Vieira Júnior e também do Ailton Krenak, que é um outro autor que eu gosto bastante. Eu acho que eles se assemelham na forma poética como a história contada, tem um certo lirismo, mas aqui, ao mesmo tempo que tem essa camada lírica, mais poética, também tem uma outra camada que é bastante didática, sabe? Quando ela vai contar a história desses cientistas que vêm explorar as terras, tem umas coisas que são mais formais, que até dá uma quebrada, assim, na nossa expectativa, né, quando a gente está lendo esse romance. Então é muito bonito, eu recomendo muito. Ele começa de uma maneira muito pungente. O mundo é esse ser gigante que mal distinguimos se estamos distraídos, mas que se apurarmos a vista, encontraremos em seus detalhes. Há uma elegância no mundo por vezes despercebida na pressa com que as pessoas vão se acostumando a viver. Enfim, gente, tem várias histórias lindas aqui, tem vários puxões de orelha, caídas de ficha sobre como que lidamos com os povos originários, com as comunidades ribeirinhas, enfim, tem muita coisa maravilhosa aqui. Além de ser um romance belíssimo, você vai aprender muita coisa e muita história que provavelmente você não conhece. Mas essa aqui é uma leitura mais densa.
E aí, eu consegui ler um outro livro que é uma leitura completamente diferente dessa aqui. Apague a Luz Se For Chorar, que é um livro da Fabiane Guimarães. Eu li esse livro no Kindle. A Fabiane Guimarães é uma escritora lá de Goiás. Esse é o primeiro romance dela. É daqueles livros que você começa a ler e deslancha. É um livro muito fácil de ler, muito gostosinho, que vai contar a história da Cecília e do João. São duas narrativas, da Cecília e do João, que em algum momento elas podem se entrelaçar. Vai falar sobre a Cecília, que acabou de perder os seus pais. A primeira cena do livro, ela está no enterro dos pais e ela quer entender por que eles morreram, eles eram mais velhos já. E ela começa a querer investigar por que os pais dela morreram da maneira como eles morreram. E em paralelo a isso a gente tem o João, um pai de um garoto que tem uma espécie de deficiência, de autismo, não consegui identificar exatamente o que ele tem. E ele foi abandonado pela esposa, né? Deixou ele cuidando dessa criança. Ele é veterinário, ele tá muito acostumado a sacrificar bichos. Ele tá tentando angariar fundos para conseguir levar o filho dele para fazer um tratamento na China. E aí ele vai encontrar uma maneira de conseguir essa grana de uma maneira assim super espirituosa, na verdade, muito engraçada, que eu não vou contar pra vocês o que é para não perder a graça. Com essa investigação da Cecília para querer entender por que os pais dela morreram da maneira como eles morreram, tem um certo suspense, então começa a ter um lugar ali de um jornalismo investigativo, sabe? Eu vou querer ser detetive agora, essa personagem tem essa pegada. Então é muito divertido porque tem aqueles finais de capítulo que você quer saber o que vai acontecer. E são capítulos absolutamente curtos, dinâmicos. É uma leitura muito gostosa, que vale a pena você pegar um livro como esse quando você tiver dificuldade de se concentrar, porque não vai te exigir muito. Eu fiz até um comentário nos meus stories dizendo que é o tipo de livro que eu equiparo a uma série meio bobinha da Netflix, que você assiste, é gostosinho, mas não deixa de ser adorável, porque é um livro muito bem escrito, muito bem construído, os personagens são bem construídos. Então acho que vale muito a pena para você que está com dificuldades de ler. É o tipo de livro que dá para ler tipo um dia, sabe? Eu li em algumas horas, eu acho que eu li esse livro em 3 horinhas, eu não conseguia largar. Então fica aqui essas minhas 2 dicas de leitura para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Contem aqui embaixo o que vocês têm lido, se têm conseguido ler. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!